Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para a nossa reunião de resultados do segundo trimestre de 25. Nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do trimestre e no final nós abriremos um tempo para perguntas. A reunião pública de resultados será no modelo de webinar, onde os participantes têm o microfone e vídeo fechados, e as perguntas podem ser realizadas tanto pelo Q&A, pelo chat, ou abrimos o microfone. A reunião está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Basta clicar a opção e também em Libras. O webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no site GRI da companhia. Vou colocar aqui a apresentação, passar rapidamente aqui pelos números do trimestre e depois a gente abre para... só um minutinho. Muito bem, então entrando aqui nos resultados, nós tivemos no segundo trimestre de 25 uma receita operacional líquida de 413 milhões 774, um EBITDA ajustado de 127 milhões 535, um lucro líquido de 112 milhões 68 mil e uma margem de EBITDA de 30,8%. O ROIC dos últimos 12 meses ficou em 11,8%. O custo da dívida nos últimos 12 meses, após o imposto de renda e contribuição social, ficou em 8,2% ao ano. E a dívida líquida EBITDA ficou em 2,3%, dentro aí da nossa política financeira. Em relação ao segundo trimestre de 24, nós tivemos 11,6% de aumento na receita. Então, uma evolução importante de preços que foi feita ao longo desse ano, né? Não houve aumento de capacidades, então esse aumento de preço realmente foi repassado ao mercado. E em relação ao primeiro trimestre, houve uma queda aqui pela sazonalidade de 2,2%. O EBITDA ajustado e margem, né? Nós ficamos aqui então com 127 milhões 535 de EBITDA, com uma margem de 30,8%. Esse número é 6,4% menor do que nós fizemos no primeiro trimestre e 6,8% maior que o mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido, nós fechamos com um lucro bastante importante, aqui uma elevação de 168,5% no lucro, fechando em 112 milhões e 68. Esse número ele é um pouquinho, quando a gente compara aqui o lucro, tirando os efeitos do ativo biológico e de um crédito tributário de IPI que nós tivemos nesse trimestre, nós estaríamos levemente abaixo do lucro que nós fizemos no segundo trimestre de 24. E aqui tem muito impacto do custo de aparas, né, nessa lucratividade. E 76 milhões foram do valor justo dos ativos biológicos, que nós tivemos uma operação de compra de floresta que nos deu um ganho aqui significativo. E não recorrente foi uma ação que transitou em julgado de créditos tributários de IPI, que nós reconhecemos aqui de 18 milhões 422 reconhecidos nesse trimestre. Então, tivemos um lucro aqui bem, bem importante no trimestre. Quando a gente olha o mercado, né, como é que está se comportando o mercado de papelão do lado no Brasil, nós estamos com uma expedição, tivemos uma expedição no segundo trimestre de 1 milhão e 39 mil toneladas. Esse número é 1,2% menor do que foi o segundo trimestre de 24, então houve uma pequena desaceleração em relação ao segundo trimestre do ano passado. E em metros quadrados, aí sim houve uma pequena queda em relação ao ano passado e houve um aumento em relação ao primeiro trimestre, né? Isso também é um dado importante, né? No nosso caso foi um pouquinho pior em função de nós termos feito um repasse de preço significativo tanto no primeiro trimestre como no segundo trimestre desse ano. Essa é uma estratégia que nós tivemos de fazer esse movimento no primeiro semestre, justamente porque no segundo semestre, perdão, aqui pela dança, porque no segundo semestre a gente tem uma sazonalidade melhor e os volumes são mais fáceis de serem recuperados do que no primeiro trimestre. Então, quando nós olhamos em volumes de vendas, nós tivemos uma pequena queda de 0,5% e uma queda de 4,4% em relação ao primeiro trimestre.
e 2,3 em metros quadrados em relação ao segundo trimestre e 6% menos do que foi o primeiro trimestre de 25, né? Quando a gente entra em preços, aí que é a boa notícia, né? Nós conseguimos repassar ao longo de um ano 13,4% de preços no papelão do lado, e uma elevação de 4,1% no preço médio do primeiro trimestre em relação ao preço médio do segundo trimestre. E em metros quadrados, 15,5% de elevação e 5,8% em relação ao primeiro trimestre de 25. Então, fizemos um repasse superior à inflação do período. No entanto, nós tivemos nesse período um custo de aparas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, bem mais alto, né, e que começa a ceder, o que nos dá aí uma tendência de resultados bastante positiva aí para os próximos trimestres. Quando nós olhamos aqui o segmento de papel, que nós vendemos papel diretamente para o mercado, nós tivemos uma queda de volumes de 2,3%, fizemos 30.984 toneladas contra 31.725 do segundo trimestre de 24, e 32.921 do primeiro trimestre de 25. Quando nós olhamos aqui especificamente os papéis para sacos, nós tivemos uma pequena elevação em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e caímos 5,9% em relação ao primeiro trimestre. E tivemos uma redução no volume de papéis vendidos para mercado de papelão ondulado, com o aumento das nossas operações e também porque nós estamos estocando papel para a parada da máquina 5, nós reduzimos um pouco a venda de papéis para papelão ondulado já no segundo trimestre de 25, com 6.343 toneladas de venda, contra 6.796 do primeiro trimestre e 7.301 do segundo trimestre de 24. Os preços de papéis para embalagens flexíveis é o papel para sacos e sacolas, né? Nós tivemos um aumento de 6% no ano e uma queda de 1,8% de um trimestre para o outro, impactado principalmente pelo dólar, né? Nós conseguimos fazer repasses de preços nas baixas gramaturas, que são os papéis para panificação, principalmente. Nós conseguimos fazer o repasse até superior à inflação. Mas tivemos um impacto significativo aqui da queda do dólar nas nossas exportações, então teve essa queda de preço médio. Já nas embalagens rígidas, papel para embalagens rígidas, que é papel para papelão do lado, nós tivemos uma elevação aqui de 24,3% no preço, e também 4,4% em relação ao primeiro trimestre, por conta justamente do aumento do preço de aparas e para manutenção da rentabilidade, aí o mercado acompanhou esse aumento de aparas, elevando seus preços. Quando a gente olha para as aparas elas cresceram no mercado 71,6% em um ano e 16,5% no primeiro trimestre de 25 para o segundo trimestre. E na Irani nós tivemos a elevação de 65%, 17% a mais do que o primeiro trimestre e 65% a mais do que o segundo trimestre de 24, fechando em 1.175. Nós temos um valor menor do que o mercado no preço FOB, né? Mas o mercado realmente ele teve um estresse no mercado de aparas significativo no começo desse ano, que foi até agora, e agora inicia um processo de queda, já iniciou um processo de queda neste mês, e que se acentua aí nos próximos meses, né? O estoque de aparas do mercado ele subiu em número de dias. Hoje nós estamos com 14,3 dias de estoque médio de aparas no mercado, contra 12 dias que nós tínhamos no trimestre passado. Então, o mercado começa a ficar menos estressado por conta de paradas de máquinas de reciclado que tem ocorrido no Brasil, e também uma redução recente nas exportações de kraftliner, que acaba ajudando também o mercado de aparas. Então, com isso, a gente começa esse ciclo de queda nas aparas, que a gente entende que vai prosseguir para os próximos meses. Quando a gente olha na questão financeira, nós fechamos com uma alavancagem de 2,3 vezes, com uma dívida total de 1.774.139, um saldo de caixa de 627 milhões. Essa redução no saldo de caixa em relação ao primeiro trimestre se dá justamente pelo pagamento de dividendos, os 25% complementares que nós pagamos anualmente, e mais 1.147.034 de dívida líquida, né?
1% da dívida está em moeda estrangeira, 99% em moeda nacional, isso também faz parte da nossa política financeira, e 91% da nossa dívida está no longo prazo e apenas 9% no curto prazo. Quando nós olhamos o ROIC, nós tivemos um ROIC de 11,8%, ele já vem se elevando aí nos últimos 2 meses, né? À medida que os investimentos que nós fizemos começam a trazer retornos, a gente começa a capturar esse retorno sobre o capital investido, que deve se elevar e voltar aos níveis históricos aí próximo de 20% nos próximos trimestres. Nosso programa de recompra de 2024 já cumpriu 82,5%. Ele está vencendo agora no mês de setembro, né? E a gente continua aí recomprando, dado a nossa percepção de que o valor intrínseco das ações é bem maior do que está sendo negociado em bolsa. E nós entendemos que uma alocação de capital eficiente hoje está principalmente nesse programa de recompra. Nós distribuímos bastante dividendos ao longo desse ano, né, em função dos lucros robustos que nós tivemos, principalmente nesse segundo trimestre. Ao todo, foram 168.516.000 nos últimos 12 meses, um total de 0,66254 por ação e um yield de 7,82. Quando nós olhamos aqui os investimentos da plataforma Gaia, que é o ciclo de investimentos que nós temos desenvolvido desde 2021, nós estamos na fase de conclusão, né? Temos apenas 2 projetos que não estão concluídos ainda, que é a instalação de uma impressora aqui na unidade de Campina da Alegria. Hoje eu estou aqui na unidade de Campina da Alegria, por coincidência. A máquina já está instalada, está em curva de performance, então praticamente concluído esse projeto. E a reforma da máquina 5, ela já está toda programada para a parada que vai ocorrer no início de 2026. Inclusive, como eu comentei, fazendo estoques de papel justamente para fazer frente a essa parada de quase 30 dias que vai ocorrer no início do ano que vem para essa reforma. As PCHs, a gente tem uma boa novidade, que nós conseguimos todo o processo de licenciamento da São Luís, que é o maior investimento em PCHs e repotenciação das PCHs, e a Cristo Rei ainda está na fase final de licenciamento ambiental aqui em Santa Catarina. Esses licenciamentos demoraram mais do que nós imaginávamos, mas nós devemos iniciar esse projeto da São Luís ainda este ano. Nós estamos atualizando orçamentos e vamos levar para aprovação esse projeto para o Conselho nos próximos meses. E aí fica faltando apenas o projeto de repotenciação da Cristo Rei para completar todos os projetos que estão aqui na plataforma Gaia. Nesse trimestre, nós tivemos um reconhecimento importante, né, em Minas Gerais. Ficamos em quinto lugar no ranking das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais. E o nosso pessoal de RI, que está aí apoiando todos os nossos investidores, né, o Odivan, que muitos conhecem, o nosso CFO e Relações com Investidores, o André, o nosso gerente de Relações com Investidores, a Mariciane, analista de Relações com Investidores, a Daniela também, o Ítalo também, em novos negócios, e a Giovana também com novos negócios. E o pessoal da área contábil, o Evandro e o Alex, que são os líderes da área contábil, e na área financeira, o Marcos e o Emanuel, que é o nosso especialista financeiro. Muito bem, então essa é uma visão dos principais números do trimestre, e a partir de agora nós estamos aqui à disposição para perguntas que eventualmente vocês têm. Muito bem, Sérgio, Oi. a gente já tem uma primeira pergunta aqui. Tudo bem, pessoal? Bom dia. O Edgar Só já levantou a apresentando mão o aqui. Ivan, acho que todos conhecem. Está conosco aqui também o Henrique e o Fabiano, que não foram colocados aqui na tela ainda, mas o Henrique é o nosso diretor de papel e florestal, e o Fabiano é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão. Então, estamos à disposição. Vamos lá, Edmar. O Edgar já levantou a mão aqui. Pode fazer pergunta, Edgar. Beleza. Bom dia, Sérgio, Divan, a todos. Obrigado aqui pela Sim. pergunta. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas, tá? A primeira é abordando um pouquinho essa estratégia de vocês de value over volume. Curiosamente, esse trimestre a gente tem ouvido mais isso das empresas, tá? Não só no setor de papel e celulose, mas aqui em mineração e siderurgia.
empresas tentando preservar um pouco de margem, e repassar preço em detrimento de volume. Eu queria entender um pouco de vocês, como que está a cabeça em termos de demanda, de papelão ondulado e pensando na estratégia da empresa para frente, né? A gente viu, enfim, todo esse movimento tarifário, tem muita, incerteza ainda no mercado, vários produtos com as tarifas reduzidas versus aqueles 50% das expectativas iniciais, mais setores que são relevantes para exportação via caixa de papelão, como carne, por exemplo, ainda com as tarifas de 50%, né? Então, queria entender um pouco como que está a cabeça de vocês, se vocês já sentiram algum efeito em nível de pedido, lógico, a decisão é recente, e se a estratégia para frente ela vai continuar priorizando margens ou tem aí, enfim, pode ter algo mais agressivo para voltar a recuperar. Edgar, obrigado aí pelas perguntas. Com relação à estratégia de preços, ela foi intencional. Nós, na expectativa talvez de uma redução da atividade econômica no segundo semestre, nós antecipamos o movimento de aumento de preços desse ano para o primeiro semestre, mesmo sabendo que nós poderíamos perder um pouco de volume, que foi o que aconteceu, mas mantivemos aí a rentabilidade, no nível adequado. E agora que as aparas elas começam um ciclo de queda, nós entramos no segundo semestre aí com um nível de rentabilidade melhorando mês a mês, né? É, então, nós temos adotado, depende muito do momento de mercado, a gente define o momento que a gente repassa preços. Tipicamente, nós repassamos preços no mês de julho, mês de agosto, que são meses fortes de demanda, mas esse ano nós decidimos antecipar um pouco o aumento de preços, justamente por ter receio de o segundo semestre ser um pouco menor por conta da taxa de juros e da redução da atividade econômica. Acho que foi uma estratégia acertada, né? E os volumes eles acabam retornando naturalmente no segundo semestre, dada a maior demanda, né? Nós estamos vendo a demanda como uma demanda muito parecida do que foi o ano passado, né? Apesar de o mercado estar um pouquinho menos aquecido, mas o que a gente tem visto aí é uma queda de 1%, 1,5% em relação ao ano passado. E isso nos garante uma demanda bastante boa para o segundo semestre, porque o segundo semestre do ano passado foi bom, né? Com relação aos impactos das tarifas, nós não sentimos, o que nós sentimos nesse trimestre foi um pouco do impacto da gripe aviária nos frigoríficos de aves, né? Mas que já está voltando a uma normalidade, né? Teve uma queda importante e agora está voltando à normalidade, afetou um pouquinho os nossos volumes aqui em Santa Catarina, especialmente. Nós estamos com a nossa operação aqui num cluster de empresas frigoríficas de suínos e aves. Essas novas tarifas de 50%, elas devem atingir alguns segmentos que o papelão ondulado atende, né, segmentos de exportação. Nós não estamos expostos a frigorífico de bovinos, que é onde vai incidir os 50%, né? Mas indiretamente pode ter algum ajuste de volumes entre empresas em função dessa menor demanda de papelão ondulado para bovinos, caso essa é, se configure realmente uma redução de demanda nos próximos meses. Acho que era isso, né? O Gilvan, teve mais algum aspecto da pergunta do Edgar, né? Foi isso, Edgar? Respondi? Bem, vamos à próxima. Bom, vamos na próxima aqui. Então, o Stefan, ele mandou três perguntas, tá? Então, primeira, preços DPO e flexíveis, né? Podemos esperar que o movimento de recomposição de margens DPO continue no terceiro trimestre, né? E o preço de papéis flexíveis apresenta uma leve queda em relação ao segundo, uma leve queda no segundo quarter. Como estão vendo a dinâmica do preço à frente, né? Então, a primeira pergunta é preço. A segunda é aparas, né? Poderiam dar mais cor sobre a dinâmica de aparas para o terceiro trimestre, e esse aumento no segundo trimestre pode ser revertido no segundo semestre desse ano. E a terceira pergunta sobre demanda. A Irani foi um pouco mais impactada pelo caso da gripe aviária durante o segundo trimestre, quando, dada a sua localização, e podemos esperar uma melhora à frente com esse episódio resolvido, né? Acho que alguma coisa já foi respondido, mas
Primeiro é preços, DPO e flexíveis. Depois Aparas, depois demanda. Preço de papelão do lado, como vocês viram, nós fizemos um aumento no último ano bem superior à inflação oficial, né? Mas talvez um pouco menor do que a inflação interna, em função do custo de aparas. Mas as aparas, como eu mencionei na apresentação, elas começam um ciclo de queda. Já houve queda no mês de julho, tem uma queda que vai acontecer aqui nos próximos meses, que já estão previstas e negociadas. Nós temos uma queda agora no dia 1º de agosto e devemos ter quedas sucessivas a cada quinzena se mantiverem esses estoques mais altos de aparas que a gente tem visto no mercado. Então, a gente espera que a recomposição de margens no papelão do lado ela se dê principalmente pela redução de custos e não por aumento de preços. Evidentemente que se tiver uma demanda muito forte, mas a gente não está esperando que ela seja tão forte assim, poderia ter mais algum ajuste de preços no segundo semestre, mas eu não contaria com isso. Eu acho que o importante é que a gente consiga fazer com que esse ciclo de queda das aparas se materialize nos próximos meses e a gente retorne aí a patamares mais alinhados com os níveis históricos de aparas. Com relação a embalagens flexíveis, o impacto foi do dólar, né? Nós exportamos cerca de 30% dos nossos papéis de mercado, e o dólar afetou diretamente. A boa notícia que nós temos nesses papéis é um retorno da Argentina, significativo na compra de papéis ao longo desse ano. E vou até passar para o Henrique complementar aí um pouquinho sobre mercado de papel e as perspectivas que ele tá vendo aí pela frente. Não, bom dia, só complementando, acho que isso aí é a boa notícia argentina, que entra com preços maiores, a gente reduz um pouco a nossa exportação para a Ásia, né? E aqui no mercado interno, na venda de papel flexível, a gente também vai ser algum beneficiado em relação à queda das aparas, né? Porque a gente tem papel feito com fibra mix, que é fibra virgem e fibra reciclada. E agora no segundo semestre a gente tem uma demanda mais forte de papéis para sacolas, né? O qual a gente está muito bem posicionado no mercado, que vai fazer esse volume subir e provavelmente o preço com alguma certa estabilidade, talvez alguma perspectiva de subir alguma coisa, mas ainda sem essas garantias. Acho que é isso. Muito bem. E assim, acho que era isso, Sérgio. No segmento de sacolas, né, papel para sacolas, a gente está fazendo um pequeno ajuste de preços, mas não vislumbramos um aumento significativo de preços no segundo semestre, né? Mas uma recomposição de volumes de exportação no Mercosul, que tem uma rentabilidade muito superior à rentabilidade da exportação para mercados asiáticos, por exemplo. Muito bem. Então, Continua. sobre demanda, ele pergunta aqui também sobre a gripe aviária. Você já acabou respondendo antes, mas talvez elaborar um pouquinho mais. Essa questão da gripe aviária nos afetou, sim, houve uma queda, não muito expressiva, mas houve uma queda de volumes, dos nossos clientes aqui em Santa Catarina, mas com o retorno à normalidade aí da exportação de aves, já não nos prejudica tanto. O que nós estamos atentos é justamente o impacto que pode existir das tarifas no segmento de carne bovina. Não nos atinge diretamente, mas indiretamente pode nos atingir se houver algum tipo de recomposição de volumes das empresas que hoje estão no segmento de bovinos. Perfeito. Bom, a próxima pergunta aqui do Santiago, ele pergunta quando vai começar a ver a redução da relação dívida-EBITDA? Isso depende muito da trajetória aí do nosso EBITDA e da dívida, mas a nossa expectativa é que esse tenha sido o pico de alavancagem desse ciclo e que a gente inicie já nesse próximo trimestre uma queda da alavancagem. A nossa estimativa é que a alavancagem ela se reduz bastante até o início do ano que vem e ao longo do próximo ano também. Perfeito. O Ivan pergunta quando a Irani vai dar início à construção da plataforma Nels? Quer comentar, Henrique? Suas engenharias, como é que está indo? Então, aqui na plataforma Anels, a gente está na fase de finalizando as engenharias, né? Está no momento que deve terminar as engenharias no finalzinho do segundo semestre e a gente vai avaliar para próximos passos, né? Mas a gente está no momento de mercado que tem
Até por causa das tarifas também, algumas empresas estão com algumas dificuldades de passar as cotações finais para a gente do projeto, né, em função das tarifas para cá, para lá, aço para cá, para lá e também de concorrência com outros projetos no Brasil. Mas as engenharias devem terminar lá pelo mês de outubro, novembro, e aí a gente vai avaliar os próximos passos. O que que acontece? Nós fazemos toda a engenharia e aí nós fazemos um planejamento do investimento, né? Fazemos todos os orçamentos e levamos para aprovação do conselho. É evidente que nesse momento, com uma taxa Selic de 15%, tem que ter um retorno muito expressivo para aprovação imediata, né? Nós temos muito cuidado com a alocação de capital, especialmente no momento em que a taxa de juros está tão alta. Não sei, Gilvan, se você quer complementar? Não, acho que é isso, né? O momento não é favorável para a decisão de investimento, né? Dado o nível de taxa de juros. Então, a gente está trabalhando internamente, fazendo a lição de casa, como o Henrique mencionou, está pronto, né? E é assim que a gente enxergar que o cenário está mais favorável, se inicia um ciclo de afrouxamento monetário, né? A gente pode propor ao conselho e aí avançar com o nosso plano de expansão. Mas o momento agora é de acho que mais trabalho dentro de casa e aguardando o cenário aí melhorar. É isso aí. Muito bem. A próxima aqui é a Ana Clara. Ela tem duas perguntas aqui. Uma até já foi respondido, mas demanda e papelão do lado. Queria ouvir um pouco sobre a dinâmica da demanda e preços de papelão do lado e quais setores têm puxado a demanda. Qual a expectativa de volumes e preços para o segundo semestre? E o outro na frente de custos, que ela pede. Vimos uma boa performance de custos ao longo dos últimos trimestres, embora a gente tenha visto uma pressão no preço das aparas. Gostaria de ouvir um pouco do que vocês esperam ao longo dos próximos trimestres para o preço de aparas, se podemos esperar alguma eventual correção nesses preços e que poderiam beneficiar sobre a ótica dos custos, né, depois dos feriados prolongados ao longo do primeiro trimestre e uma oferta mais apertada no segundo trimestre. Então, acho que acabamos já respondendo, né? Se quiser, talvez também elaborar um pouco mais sobre Eu acho que isso. só reforçar, né, que a nossa expectativa de demanda é uma demanda muito parecida com o que nós tivemos no ano passado, no segundo semestre. O mês de agosto tá vindo bastante dinâmico, é um dos meses mais fortes do ano. E o custo das aparas é como eu disse, nós estamos iniciando um ciclo de queda que a nossa expectativa é que as condições para a queda estão dadas, né, principalmente com paradas de máquinas de reciclado, com um aumento, redução da exportação de kraftliner recente, e também não tendo nenhum tipo de pressão, porque as expedições que ocorreram nos últimos meses, elas são suficientes aí para dar conta das expedições para um do lado dos próximos trimestres. Então, a gente acredita que esse ciclo de queda se inicia e prossegue ao longo do semestre todo, o que vai elevar bastante a nossa rentabilidade. Eu acho que era isso, né, Gilberto? É, eu acho que é isso, né? A para já foi comentado, né? Então, enfim, acho que está respondido. A próxima pergunta do Luciano: quais impactos das taxas americanas e europeias e, e contramedidas? Então, a gente indiretamente pode ter algum impacto. Evidentemente que a gente vai estar sempre trabalhando aí para buscar. Nós estamos muito próximos da nossa capacidade nas nossas fases de papelão do lado. Então, uma eventual queda de volumes, a gente vai buscar repor essa queda, mas sempre com cuidado de não provocar um ciclo de queda de preços no mercado. Por conta de um volume um pouco menor de demanda, né? Então a gente é muito cuidadoso nesse processo, a gente prefere muitas vezes ficar com alguma ociosidade a comprometer preços, né? Que preços realmente é muito mais complexo de você buscar no mercado menos demandado, né? E volumes, se você vai buscar volumes no momento que o mercado tá mais fraco, você acaba protagonizando um processo de queda de preços que não é de interesse de ninguém. Né? Em relação às taxas americanas, europeias e tal, contramedidas, eu acho que o impacto tem sido neutro até agora, não tem sido nem um pouquinho relevante, né? A gente está imune a isso, né? Seja porque a gente não exporta para os Estados Unidos, seja porque também os nossos clientes que exportam, nós não estamos expostos em segmentos que exportam para os Estados Unidos, né? Então acaba que nos protege em relação a isso, é algo que tem um efeito que comunica um setor com o outro, né? Que a gente, um efeito secundário,
e a gente ainda não consegue entender se vai ter algum impacto mais relevante ou não. Mas, a princípio, o que a gente tem notado é que não vai ter assim É. nada muito significativo. E a gente, alguém perguntou como que é a nossa cabeça, né, com relação ao papelão do lado. Nós trabalhamos, o nosso norte é a margem de contribuição, porque como você tem uma variação de preços e aparas, e essa oscilação muitas vezes que ocorre, nós temos metas de margem de contribuição. A remuneração variável dos vendedores é baseada fortemente na margem de contribuição por tonelada e da carteira como um todo, justamente para que essa visão de rentabilidade ela seja muito forte, muito mais até do que a visão de volume e preços, mais a visão de rentabilidade como um todo. Bom, partindo para outra aqui, o Ângelo pergunta: bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês enxergam alguma continuidade no processo de reajuste de preço de vendas, ainda mais com preços de aparas começando a ceder? Como eu falei, no papelão do lado, eu não estou enxergando mais aumento de preço ao longo desse ano. Pode ter algum contrato, outro que ele tem ó, o aniversário dele ocorrendo nos próximos meses, que a gente vai renegociar, evidentemente. E daí pode ter algum efeito nos preços ainda dessas negociações. Mas um aumento de preços estruturado para toda a carteira de clientes, a gente não vê acontecendo no segundo semestre, não. A não ser que a demanda fique muito, muito forte, o que não parece ser o caso, né? E Tá? Aí tem uma outra pergunta aqui que não está identificado quem é, mas ele pede sobre o florestal. Se puderem comentar o que esperam da linha de florestal, até para nos ajudar a projetar, olhando para frente. E vocês pretendem abrir alguma informação operacional aqui? A receita da operação deve ficar nos níveis que vimos ao longo do segundo trimestre de 25? Eu posso ajudar aqui, Odivan. Na verdade, acho que deve estar se referindo à operação que a gente fez no Rio Grande do Sul, né? Porque as florestas de Santa Catarina, elas são para produção própria de celulose, então a gente não tem a receita da operação, a gente não vende madeira, então o que a gente produz é para consumo interno, tanto biomassa quanto para madeira de processo de celulose. E no Rio Grande do Sul, como a gente divulgou recentemente, acabou de sair a questão do CAD, então a questão de arrendamento começou agora. Então, a gente vai divulgar o resultado dessa operação quando completar o primeiro ciclo do trimestre, que vai ser outubro, novembro, se não me falha a memória agora. Então, a partir de lá, a gente vai começar a divulgar o resultado dessa operação. Perfeito. O Matheus, ele comenta aqui: olá, Sérgio, desenvolvimento do time, parabéns pelos resultados. Existe espaço para ganho de eficiência em SG&A? eu acho que sim, sempre há espaço, Matheus, de a gente avançar, né? Nós temos as nossas metas públicas de SG&A, você está falando, eu já estou consciente. SG&A, nós fizemos um trabalho ao longo desse ano muito forte de contenção de custos, né? No orçamento desse ano, nós fizemos um processo base zero, inclusive com apoio da Falcone, e isso já se reflete, né, nos custos fixos desse ano, que nós estamos subindo menos do que a inflação, né? É, nós vamos prosseguir com essa austeridade aí no segundo semestre, né? E também trabalhar estruturas e outros custos. A gente tem uma atenção muito forte em custos fixos, a gente sabe aí da importância de mantê-los sempre, sempre muito bem controlados e racionalizados. Eu acho que esse é sempre o foco também nosso, né? Olhar para essa bloco de despesa. A gente vem fazendo já um trabalho há um bom tempo com a metodologia da Falcone, né? De ter pacotes, de ter orçamento base zero a cada ano, para tentar justamente conter a evolução dessas linhas de despesa, né? Então, a gente tenta estar já bem comportada, já no nível adequado, né? Mas, obviamente, sempre tem o olhar de tentar reduzir um pouco mais, né? Tem um monte de coisa acontecendo, tecnologia, enfim. Então, a gente tem todo cuidado. Mas, de uma maneira assim, ampla, acho que não dá para dizer que tem grandes espaços de redução de custos aí nessas linhas, né? A gente já fez um trabalho bem forte aí nos últimos anos. Entrou mais duas aqui de última hora, então estamos com tempo ainda. Vamos lá. O Daniel. É, Parabéns pelos resultados. Já foi comentado que esse deve ter sido o pico de alavancagem da companhia, mas vocês têm algum guidance para fechamento de 25? Essa melhora, vocês enxergam que virá da melhora do EBITDA?
e manutenção do patamar de dívida líquida. A gente não fornece guidance, tá, Daniel? Então, a gente não dá esse número para frente, né? Mas como foi falado, dado que nós chegamos no pico agora nesse segundo semestre, a tendência é desalavancar a partir de agora, né? E diria assim, dado o nível de juros, a desalavancagem vem mais até do nível de EBITDA do que propriamente de uma redução de dívida líquida, tá? Mas os dois efeitos combinados é que vai de agora em diante nos levar a uma desalavancagem ao longo dos próximos trimestres. Vocês querem comentar mais alguma coisa, Sérgio, Não, sobre não. isso? Acho que está Então, perfeito. a outra aqui, então, qual o impacto estimado para o segundo semestre dos efeitos dos créditos tributários de IPI sobre fretes? Há planos para crescimento inorgânico no curto e médio prazo? A Irani planeja monetizar seus ativos florestais por meio de projetos de crédito de carbono? Bom, o primeiro posso responder Aí, aqui Gilberto. dos créditos de IPI, né, sobre fretes. Ele vai monetizar até metade do ano que vem, Meados do até a ano que primeira vem, metade de né? 2026. Meados do ano É. que vem. Então, tem sim um impacto ao longo do segundo semestre desse ano e também no Mas primeiro semestre impacto do ano que caixa, vem. né? Não resultado. Impacto CAC, o resultado foi todo ele reconhecido agora no segundo TRI desse ano, né? Esses números aqui que a gente mostrou. São os 18 milhões ali, né? O A2 há planos de crescimento inorgânico no curto e médio prazo? Você quer responder aí? Acho que o crescimento inorgânico é sempre uma possibilidade. A gente avalia todas as oportunidades que se apresentam e busca alternativas, inclusive ativamente, mas é algo que não depende de nós. Não temos, nós temos sim vontade de crescimento inorgânico, mas nós só vamos nos movimentar quando nós entendemos que tem alguma alternativa melhor, inclusive, que o nosso processo de crescimento orgânico, né? E que estrategicamente faça sentido e que gere valor para os acionistas atuais, né? E a terceira, a Irani planeja monetizar seus ativos florestais por meio de créditos de carbono? Falei, eu digo, é que até esse. Tá, eu posso, depois o Fabiano complementa aí, o Henrique aí também, né? Mas assim, aproveitando o gancho, já que a bola está quicando aqui, né? A Irani é a primeira empresa do setor no Brasil e a segunda no mundo a ter gerado crédito de carbono muito antes das pessoas falarem nesse assunto, né? A gente emitiu lá em 2007 créditos de carbono, que não eram florestais, era da caldeira de cogeração de energia. E ainda hoje, depois a gente teve um segundo projeto, com uma estação de tratamento de efluentes, e ainda hoje a gente vende créditos de carbono desses dois projetos. Então, desde 2005, a gente já está nesse mercado mundial de créditos de carbono. Funcionou muito bem enquanto valia o protocolo de Kyoto. Depois, em 2015, entrou o Acordo de Paris. Caiu os valores que a gente monetizava, mas ainda hoje a gente monetiza. Então, a gente já somos antigos aí nesse mercado. Quando fala de crédito de carbono de floresta, esse ainda não está desenvolvido, né? Então, para a floresta plantada de pinos, existe uma série de critérios metodológicos de saber adicionalidade dessa floresta, linhas de corte, de quando ela começou a crescer. E não, então não está claro ainda formas de medir esse crédito de carbono para poder, inclusive, vender no mercado voluntário. E das florestas nativas também, né? Acho que tem uma discussão muito grande acontecendo. Isso está lá no acordo sexto o artigo sexto do Acordo de Paris, onde falta ainda a regulamentação em relação a esse tipo de crédito de carbono. Obviamente a gente planeja, só que a gente não tem ideia de quando, porque falta essa regulamentação e também não tem ainda embora a gente faça um inventário de créditos, né, o nosso relato integrado tem lá o quanto que qual é o volume de crédito de carbono que as florestas geram para nós, especialmente as plantadas, mas a gente não tem visibilidade ainda de monetização desses créditos. O Fabiano, Henrique, não sei se vocês querem perguntar algo aí. Eu acho que é isso mesmo. Tá bem. Tem mais uma aqui, tem mais duas, na verdade. Vimos algumas concorrentes parando fábricas em função do preço das aparas. Tem alguma ociosidade nas fábricas da Areni ou tem alguma perspectiva disso acontecer Nós temos um pouco de para a ociosidade, fábrica? nós temos um pouco de ociosidade nas nossas plantas, mas é muito pequena, né? Por conta do aumento de preços
e são volumes que são recuperados ao longo do segundo semestre com tranquilidade, né? Como eu falei anteriormente, a gente focou nesse primeiro semestre na rentabilização via aumento de preços, e agora a rentabilização ela vem via custos variáveis, né? Principalmente a paras, ao longo desse próximo semestre. Mas para a fábrica não tem Não, nenhum não, não plano tem para isso, nenhum né? plano. O que nos ajudou foi que houve algumas paradas, né? Tanto para manutenção como fechamento de fábrica, e isso realmente causou um alívio no mercado de aparas e iniciou um processo de queda e de estoques mais elevados nas empresas. E o Lucas aqui também pergunta: vocês estão pensando em abrir um novo programa de recompra após o fim do atual? A gente sempre avalia, né? Essa é uma decisão de conselho, nós estamos com o atual. A gente acha que é um mecanismo extremamente eficiente de alocação de capital nesse momento. Então, nós não propusemos ainda o programa ao Conselho, porque nós ainda estamos na fase final deste. Mas a gente tem uma estratégia de ter programas de recompra, principalmente em momentos que a ação não está correspondendo ao valor intrínseco da companhia. Perfeito. Bom, acabaram aqui as perguntas. Acho que conseguimos atender a todos. Então, Gente, seria isso. estamos à disposição aqui, o nosso pessoal de RI, o Divan, toda a nossa equipe. E estamos bem aí para o segundo semestre, principalmente com esse início de queda das aparas, que foi o que nos tirou o sono nesse primeiro semestre, mas agora começa a nos favorecer. E elas nos ajudaram de alguma forma subindo, né? Porque elas acabaram justificando o aumento de preços no momento que o mercado é um pouco mais fraco no primeiro semestre. Então, a perspectiva é muito positiva aí para os próximos trimestres. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, gente.